Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui no Templo Sede e a todos os que estão assistindo ao vivo nos vossos lares, talvez até do próprio trabalho, aonde você estiver, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, no nosso templo sede aqui da cidade de Franca, para a oportunidade que o Senhor me concede de ministrar mais uma vez a sua palavra. Em especial um agradecimento ao pastor Isaac por mais uma vez confiar a nós essa tribuna e franquear este momento para que eu possa exercer o ministério da pregação do Evangelho. Também ao pastor Cristóvão, que está ao nosso lado aqui, ajudando-nos em oração. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Meus amados, eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração, uma palavra de instrução, de conhecimento e de ensino, que eu quero trabalhar em cima do texto, na segunda epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, eu quero ler 4 versículos, versículos 1, 2, 3 e 4, e a partir daí nós vamos trabalhar um tema junto com a igreja. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém por essa palavra. E eu quero trabalhar um tema nessa oportunidade, que é nossos bens preciosos. Nossos bens preciosos. Eu quero lhe fazer uma pergunta: qual o significado de precioso para você? Quando você consegue conceituar o que é precioso, responda para você mesmo: o que é precioso na sua vida? O que é que você tem de mais precioso em sua vida? Por quê? Porque quando pensamos em algo precioso, nós pensamos em algo que nós guardamos com muito cuidado, que nós protegemos com muito carinho, que nós evitamos deixar exposto a qualquer tipo de perigo, porque aquilo que eu tenho é muito precioso. Eu, por exemplo, tenho como precioso a minha família, meus filhos, minha esposa. Eu tenho como precioso a minha casa, que é o teto aonde eu consigo abrigar as pessoas que eu amo. Eu tenho como precioso o meu trabalho, que Deus me permitiu ter, porque através dele eu me sustento e sustento a minha casa. Mas são bens preciosos materiais. E o que é que nós fazemos por aquilo que é bens preciosos materiais para nós? Nós fazemos aquilo que nos é possível. E o que eu quero trazer nessa oportunidade é falar sobre bens preciosos no âmbito espiritual, naquilo que o apóstolo Pedro vai trazer para nós dentro das suas 2 epístolas. Olha que interessante,
Pedro fala de 5 bens preciosos. A palavra precioso aparece 5 vezes aqui, apontando para um bem ou algum item precioso da nossa vida espiritual. E é sobre esses 5 bens preciosos que eu gostaria de falar nessa noite. Vamos viajar pelas 2 epístolas do apóstolo Pedro. Primeiro bem precioso que Pedro fala que nós na vida espiritual temos, é que existe uma fé preciosa. O versículo 1 do texto que nós lemos fala sobre esta fé preciosa. E quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de todo o nosso sistema de crença. É a nossa forma de encarar a realidade, o mundo, e como nós reagimos aos estímulos deste mundo, baseado em quê? Em uma fé que tem um valor inestimável, precioso para a nossa vida. E o que essa fé significa para nós? Essa fé significa tudo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível eu agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é o que move a nossa vida, é o que faz com que nós nos desloquemos de uma posição para outra, porque nós acreditamos em Deus. A fé, ela tem 2 facetas, ela é tanto fidelidade quanto confiança. A fidelidade é a resposta do homem ao chamado de Deus, e confiança é aquilo que nós sentimos ao Deus que nós entregamos essa resposta. Eu confio em um Deus poderoso que tudo pode, que tudo sabe e que tudo controla. Por isso que no momento em que nós estamos vivendo, é bom nós guardarmos a fé que é preciosa para atravessarmos os vales desta vida, porque nós temos confiança em Deus. Por que a fé é tão preciosa para nós? Eu vou dar alguns exemplos e versículos bíblicos para explicar por que a nossa fé é preciosa, a fé que Deus permitiu que nascesse em nós. Primeiro, porque ela é gratuita. Em Apocalipse 22, versículo 17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A fé é gratuita, e aquilo que Deus oferece por meio da nossa fé é de graça. Deus morreu de graça por nós, mas pagou um alto preço. É de graça para nós, mas Ele pagou um alto preço. É por isso que esta fé que nos move é preciosa. Por que a fé é preciosa? Porque além de ser gratuita, ela é aberta para todos. João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é preciosa porque ela é aberta a todos. Existe um movimento que diz que ela é restrita ou é para um povo seleto, mas o texto áureo bíblico diz que a fé é aberta a todos os que creem. O bem precioso da fé é gratuito, é aberto a todos, ele é completo. Hebreus 7,25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que a fé é preciosa, irmão? Primeiro, porque ela é gratuita. Segundo, porque ela está aberta a todos. Terceiro, porque ela é completa, ela é plena, ela é perfeita para todos aqueles que se achegam a Deus por Cristo Jesus. Em quarto, ela é preciosa porque é totalmente obra de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E por último, porque ela é preciosa? Porque ela é infalível. A minha e a tua fé não falham. Porque quando nós depositamos a fé em um Deus que é todo poderoso, ela não
falha. É por isso que em Atos 16:31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não diz que talvez será, é uma afirmação: será. Então, meu querido, nesse momento em que nós estamos vivendo, considere usar essa preciosidade que é a fé em Cristo Jesus e que nós temos em nossa vida. É confiança, é fé. Conta a história de uma garotinha que foi atravessar a avenida com seu pai. Uma avenida perigosa, pastor. E lá na calçada ainda, ela pega na mão do pai, e o pai, preocupado com a avenida, começam a atravessar a avenida, e ela andando. Quando chega do outro lado, ela diz assim: pai, aquele prédio ali tem 22 andares. Ela atravessou a avenida contando quantos andares tem. Por quê? Porque ela confiava no pai. Isso é fé, e ela é preciosa. Poucas religiões no mundo fazem o que nós fazemos com a nossa fé. Nós vivemos pela fé. Se tem um bem precioso que nós temos que guardar com muito carinho, é a fé. Segundo bem precioso que o apóstolo Pedro nos ensina em uma das suas epístolas, está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, que diz assim: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Se tem um bem precioso que a igreja tem, que a igreja possui, é o sangue poderoso de Jesus Cristo. O sangue poderoso de Jesus é precioso, é uma substância valiosa, significativa para todos aqueles que acreditam naquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E o que é que torna este sangue tão especial? É o preço da redenção. Ele é precioso para nós, porque é o maior preço que alguém poderia ter pagado por uma outra pessoa. Jesus derramou o seu sangue precioso para que nós fôssemos redimidos. É o que está escrito no texto que nós lemos. Por que este sangue é tão especial? Porque é a prova do amor de Deus por nós. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Jesus não morreu para uma nação santa, Jesus não morreu para uma nação de pecadores, para que se tornassem santos nele, por meio do seu sangue. Por que o sangue de Jesus é tão especial assim? Porque é o único elemento no mundo capaz de limpar o pecador do seu pecado. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é um bem precioso para a nossa vida. Há muitos que valorizam a cruz, mas a cruz foi só um meio. O que tem valor é o que nela foi vertido, que é o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Infelizmente há muitos que hoje querem purificar pecados a seco, lavagem a seco. Não se purifica pecado a seco. Pastor Cristóvão, precisa do sangue. E se não for o sangue, nenhuma veste será branca, nenhuma veste será limpa. Precisa do sangue de Jesus Cristo derramado sobre a vida da pessoa. O camarada pode fazer o que quiser na sua vida, mas se o sangue não estiver sobre a vida dele, continua sujo, em pecado e condenado. Mas se ele aceita Jesus como Senhor da sua vida, o precioso sangue de Jesus é vertido sobre ele, e ele passa a ser limpo, santo e um cidadão do céu. Glorificado seja o nome santo de Jesus Cristo. Vamos valorizar o sangue de Jesus em nossas vidas. Terceiro bem precioso que Pedro narra em suas epístolas. Aleluia. 1 Pedro 2, versículos 6 e 7.
Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é a pedra principal de esquina? É Jesus. E a Bíblia diz que ele é precioso. Jesus é precioso e valioso para todos aqueles que nele acreditam. Estão reduzindo Jesus a um amuleto espiritual, mas para mim ele continua sendo o bem mais precioso que o ser humano pode possuir na sua vida, porque ele é o Salvador do mundo. Sem ele eu não sou nada, eu não posso nada, eu não vou para lugar nenhum, eu não sei de nada, eu não tenho vida. Mas quem tem a preciosidade de Jesus na sua vida, tem tudo mesmo não tendo nada. Jesus não é um mero amuleto que você coloca na sua casa, no seu pescoço, não. Jesus é o Deus, é o Senhor dos senhores e vive dentro de nós. É uma preciosidade que nós temos ao nosso favor. Por que Jesus é tão precioso assim para nós? Primeiro, porque Ele nos ama. Quem ama a nós precisa ser considerado valioso, significativo, relevante e precioso. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Ele é precioso porque Ele nos ama. Por que Jesus é precioso para nós? Porque além de amar a cada um de nós, Ele se preocupa conosco. Pedro também escreve, que ele diz assim: se você tocar algum problema, lança sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele vai cuidar de vós. É isso que está escrito? Não, a Bíblia diz Ele tem cuidado, é continuidade, é presente com continuidade de cuidado. O Deus, Jesus, que te ama, além de te amar, Ele está cuidando da tua vida, por pior que seja o momento, Ele cuida de você. Por que Jesus é precioso? Porque Ele nos ama, porque Ele cuida e porque Ele entende as nossas necessidades. Nenhuma história de nenhum outro Deus na história da humanidade conhece as necessidades do próprio homem pela qual Ele morreu. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele escreve: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É um Deus que nos ama, que cuida de nós e entende as nossas fraquezas. Tem Deus mais precioso do que esse? Que te ama, que cuida de você, entende as tuas fraquezas, está lá contigo, mesmo diante de tantas falhas e tantos problemas. Por quê? Porque em tudo Ele foi tentado. Ele sabe aquilo que você passa, mas Ele nunca pecou. Olha que interessante, Ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Por que Jesus é tão especial e precioso? Porque Ele está sempre perto para nos ajudar. Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Por que Ele é tão especial e precioso? Porque Ele pagou o preço final para nos salvar. João 15:13: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu tive uma experiência com um Jesus poderoso e que se tornou precioso para mim em uma noite no sofá da minha casa, há mais de 20 anos atrás,
quando eu, com o coração angustiado, eu fechei os meus olhos enquanto um casal entoava hinos de louvor a Deus em um culto doméstico, bendito culto doméstico. E quando eu fechei os meus olhos, pastor, eu senti o abraço de Jesus em mim. Naquele momento os meus olhos começaram a lacrimejar, e eu chorava, e quanto mais eu chorava, eu entendi o quanto esse Jesus é precioso na minha vida. E eu guardo essa preciosidade até o dia de hoje, e guardarei por toda a eternidade. Hoje eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quarto bem precioso, e eu estou indo para o final, que o apóstolo Pedro nos mostra nas suas epístolas. Nós já falamos da fé, do sangue, do próprio Cristo. E o quarto bem precioso são as provações. Se você ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, está escrito: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo para nós? Que as provas que nós passamos, nós devemos guardar como algo precioso para a nossa vida. Por quê? Porque ela vai refinar a cada um de nós como ouro. Não está chamando a gente de ouro, é como ouro. O refinamento é feito como se fosse no ouro, mas é muito mais preciosa do que o ouro. Porque o ouro, para ser refinado, ele passa pelo fogo. E nós já cantamos aqui sobre provações. Cada vez que a minha fé é provada. O ser humano, ele cresce mais diante dos problemas do que em tempos de bonança. E as provas, elas vêm para quê? Para que por meio dela a gente cresça em Cristo Jesus. Porque muitos crentes se lembram de Jesus só na prova e se esquecem quando estão na bonança. E aí eu explico, o que é que faz das provas serem algo tão especial e tão precioso? É porque nos vales e provações lembramos das verdades que são esquecidas quando estamos vivendo bem. Primeiro ponto, por que é tão precioso a prova? Porque mesmo a prova sendo grande, Jesus está conosco. Em Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque Ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Por pior que seja o momento, Ele está conosco. Porque os vales são, entre aspas, planejados pelo Senhor. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas, não só as boas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós devemos passar por provas em alguns momentos da vida. E não significa que a prova ela vem para te derrubar, não, ela vem para te aprovar, porque se você passa por ela, você sobe um outro nível. Eu sempre digo e costumo pregar que o deserto é a melhor escola que um ser humano crente pode passar. Ele pode fazer a melhor faculdade de teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, ele pode ter tudo na vida de conhecimento, mas se ele não passar no deserto de Deus, ele ainda não recebeu o doutorado do céu. E todo aquele que entra num deserto, ele tem um tempo para entrar e um tempo para sair. A diferença entre entrar e sair, para aquele que acredita e para que não acredita, é como ele vai reagir durante o processo. E a prova ela vai vir para mim e para você. O mais importante é como que eu vou me comportar durante o processo de prova e deserto. Será que eu vou passar murmurando ou vou passar glorificando? Porque o final da prova ela sempre vai ter.
O que importa é como você passou e vai sair do outro lado. Por isso que a provação é preciosa. É um momento ímpar que o Senhor te dá para que você cresça em maturidade espiritual, em conhecimento e experiências com o Senhor Jesus. O que eu aprendo com isso? Por que ela é tão preciosa? Se os discípulos não tivessem passado por uma tempestade, jamais saberiam que Jesus tinha poder para acalmá-la. Se os discípulos não passassem por uma tempestade, jamais saberiam que ele pode andar por sobre as águas. Se os amigos de Daniel não tivessem entrado na fornalha, jamais poderiam acreditar que Deus entraria na fornalha com eles. Se 5.000 homens não tivessem sentido fome, jamais teriam sabido o que Jesus é capaz de fazer para alimentar multidões. Então aprenda uma coisa: a prova é uma preciosidade na nossa vida, porque através dela nós aprendemos muito mais sobre Deus. E para finalizar, quinto bem precioso que o apóstolo Pedro ensina a nós nas suas epístolas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, do texto que nós lemos: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. O crente, deixa eu falar uma coisa, o crente ele precisa guardar as promessas, porque senão ele vai sucumbir durante a sua trajetória. A promessa, existem mais de 7.000 promessas na Bíblia, e eu conheço o Deus que eu sirvo, nenhuma delas há de não se cumprir, todas se cumprirão, e eu creio nas promessas. Eu costumo dizer que a promessa não é a base da minha fé, mas a promessa é a lenha da fogueira. Ela vem e esquenta o fogo do Espírito. A base é Jesus, o norte é a palavra, mas as promessas elas aquecem a nossa alma, e ela é tão preciosa para nós, que nós devemos guardá-la. Por isso que João escreve Apocalipse dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quero que você note no termo, para que ninguém tome. É um significado de violência, para arrancar algo de alguém. Eu só vou arrancar algo de alguém quando esse algo é muito precioso. E essa preciosidade que você tem é a promessa. É a promessa de um dia morar no céu. É a promessa de um dia estar na presença dele por toda a eternidade. Por isso que Mateus 28:20 diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa, porque a promessa da sua provisão. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E há a promessa de o céu todo glorioso só para aqueles que creem, para aqueles que estão debaixo do sangue. Apocalipse 21:4 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As pessoas mudam, o tempo muda, as construções mudam, mas as promessas de Deus permanecem para sempre. Eu comecei falando de bens preciosos que nós temos. O que é que você tem de precioso? Porque tudo que nós temos de precioso nós guardamos as 7 chaves com cuidado, protegendo. E eu te ensinei nessa noite o que o apóstolo Pedro fala, que nós temos 5 bens preciosos na vida espiritual.
E o que eu peço como lição é: com o mesmo afinco e força que você guarda os seus bens materiais, que são preciosos, guarde os espirituais também. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Isaac.